Vamos então para a próxima. O assunto vai ser Direito Penal Econômico, atuação do advogado criminalista. Chamamos para a mesa Alamiro Veludo Salvador Neto, advogado. Uma salva de palmas. Ivan Rafael Bueno, presidente da OAB de Sertãozinho. Nos dê a honra. Muito bem, em primeiro lugar, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente o Sindicato dos Advogados do Interior Paulista pela oportunidade de participar desse evento. Recebi o convite já há algum tempo e confesso que me senti extremamente honrado pela lembrança, principalmente verificando aqui o programa do evento e todos grandes juristas, advogados, magistrados, promotores, enfim, há aqui uma representação muito importante da nossa comunidade, não só acadêmica, mas também de uma comunidade profissional do mundo dos operadores do direito. Eu queria cumprimentar também o Dr. Ivan Bueno, que é um grande amigo, já de longa data, conheço o Dr. Ivan há mais de 10 anos, e também cumprimentá-lo pela não tão recente mais, né, mas esse primeiro ano, né, já metade de um primeiro ano de gestão na subseção do Sertãozinho, é sempre um prazer revê-lo. Também cumprimento todos os presentes e sei que essa programação começou às 8 horas da manhã e agora são aproximadamente 7h30 da noite, o que me exige uma certa brevidade, sob pena de, certa forma, ser colocado para fora desse plenário. Muito rapidamente, o que me foi proposto aqui pelo sindicato foi trabalhar algumas pontuações a respeito do direito penal econômico e da atuação do advogado criminalista nessa contemporaneidade, ou seja, nisso que genericamente nós identificamos como direito penal econômico. Para que eu possa iniciar uma exposição que tenha um começo, meio e fim, sim, alguma racionalidade, eu me permitiria fazer aqui, inicialmente, uma primeira distinção, uma distinção interna ao sistema criminal, que impacta claramente também o exercício da advocacia. E mais do que isso, a própria forma de organização da atividade da advocacia. O que eu quero dizer com isso? Se nós observarmos todo o espectro das criminalizações, nós poderíamos, de uma maneira mais ou menos sucinta, identificar de um lado aquilo que pode ser chamado de um direito penal tradicional, de um direito penal comum, que é exatamente aquele direito penal que comumente nós ensinamos nos bancos acadêmicos, aquele direito penal encontrado na rua, aquela criminalidade de massa, aquela criminalidade violenta, que se identifica nos crimes contra a vida, nos crimes contra a liberdade sexual e principalmente nos crimes contra o patrimônio. E podemos verificar por um outro campo, algo que ladeia esse direito penal tradicional, que é o chamado direito penal econômico. Portanto, encontramos aí não os crimes tradicionalmente cometidos na rua, mas um outro perfil de criminalidade envolvendo fundamentalmente, e esse me parece um ponto importante, atividades empresariais. O que quero aqui salientar nesse sentido é que quando falamos em direito penal, na realidade nós conglobamos de forma inconsciente, muitas vezes, essas duas dimensões que são bastante diversas. De um lado, essa criminalidade tradicional, essa criminalidade de massa, de outro lado, essa criminalidade econômica. Daí que todo o problema da criminalidade econômica não é um problema muito recente, embora tenha ganhado ares de importância, é verdade, mais recentemente, mas isso nos rememora ao velho livro do final dos anos 20 do século passado, escrito por Edwin Sutherland,
o chamado white collar crime, que daí se cunha a expressão dos crimes do colarinho branco, que são exatamente os crimes empresariais, distinguindo dos crimes do colarinho azul, que era a cor da roupa dos operários nas fábricas norte-americanas. E nesse sentido nós observamos essas duas dimensões bastante dicotômicas, com alguns traços de distinção. Quando nós enxergamos o direito penal à luz dessa criminalidade tradicional, eu poderia dizer que toda a nossa formatação teórica, e isso vai impactar o exercício da advocacia, que é a nossa temática em última instância, se dá no exemplo tradicional do bom e velho delito de homicídio. Portanto, eu imagino aqui, no delito de homicídio, um autor individual, uma pessoa física delimitada, imagino uma vítima, também específica, e consigo estabelecer claramente um nexo de causalidade entre a conduta do autor e o resultado que ele produz na vítima. O autor dispara a arma, a bala atinge a vítima e a vítima morre. Esse é o exemplo mais simples que se pode pensar de uma estruturação de uma atividade criminal. Eu tenho um nexo de causalidade verificável, tenho a tipificação de uma conduta concreta e tenho a tipificação de um resultado concreto. Matar e morte. A defesa de um procedimento como esse traz aquela figura comumente de um advogado do eu sozinho, né? O advogado do homicídio é aquele advogado romântico, aquele advogado cuja oratória é encantadora, aquele advogado do tribunal do júri, né? É o tribuno. E, verdadeiramente, se nós observarmos ao longo do século XX, quem foram ou aqueles que são identificados como os grandes advogados são os tribunos do júri. Esse era o arquétipo do criminalista. Há de se pensar em Evandro Lins e Silva, em Valdir Troncoso Pérez, né, em Evaristo de Moraes, Sobral Pinto, que não era um criminalista de origem, mas que acabou tendo um papel fundamental nas defesas, principalmente na época do regime de exceção. Portanto, a figura do advogado criminal era aquele sujeito que tinha o seu escritório no centro de São Paulo, de preferência ali na Avenida Liberdade, né, uma pequena sala com uma secretária, no máximo um estagiário, e ele se debruçava exclusivamente sobre aquela acusação e defendia o seu cliente. Era esse o que se projetava na figura da advocacia. E, sem dúvida alguma, essa figura é muito mais encantadora, certamente, do que o que hoje, mais comumente, nós encontramos na advocacia criminal. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o problema da criminalidade econômica, ela traz um impacto nessa formulação que eu pretendia aqui ter como ponto de partida, talvez, para exemplificar e clarear a mensagem que quero transmitir. Mas o crime econômico, ele é a exata negação do delito de homicídio do ponto de vista da sua estruturação. Porque se nós podemos pensar no delito de homicídio como símbolo de categorias que são essenciais ao sistema criminal, nós podemos pensar num delito ambiental como um exemplo muito claro de uma criminalidade econômica, no sentido amplo, porque produzido no cerne de atividades econômicas organizadas por meio de pessoas jurídicas. Então, imaginemos uma determinada empresa que produz, digamos, automóveis. Essa determinada empresa que tem uma cadeia extremamente complexa, cadeia de produção que não começa no Brasil, porque peças vêm do exterior, porque terceiriza o seu serviço, porque é organizada de forma piramidal, com estruturas hierárquicas, com atribuições de tarefas, com delegações de poderes, com ordens de comando. Portanto, é uma empresa significativa no que tange o seu tamanho.
E lá numa determinada fábrica dessa empresa, dos seus diversos parques industriais, se descobre que essa empresa coletava água de um rio que passava por perto desta fábrica, água essencial para a realização da sua atividade empresarial, porém, ao devolver a água para esse rio, não realizava o tratamento necessário a essa água, de forma que a água voltava para o rio poluída. E aí, portanto, nós temos um delito previsto na Lei 9.605/98, a nossa lei ambiental, crime de poluição. Vejam que se nós compararmos esse delito de poluição com o homicídio do exemplo anterior, não há identificação quase que nenhuma entre essas condutas, a não ser o fato de serem rotuladas como condutas criminosas. Porque, ao contrário do homicídio, eu não tenho um autor individual. Quem cometeu a poluição? Foi o operário, lá no final da cadeia produtiva, que abriu a torneira e permitiu que aquela água fosse devolvida ao rio? Foi o diretor de produção dessa empresa que não verificou que existem normas ambientais que precisam ser observadas? Será o presidente dessa empresa que propositalmente não quis implementar o fator de tratamento da água, porque ao não implementá-lo economiza, e economizando faz com que o seu produto seja mais barato, e fazendo com que o seu produto seja mais barato tem vantagem em relação aos concorrentes? Então, nós encontramos aqui um primeiro impacto: eu não tenho autoria individual. E pouco tenho nexo de causalidade, porque não há causalidade aqui. O rio é muito maior do que também aquela pequena quantidade de água que é nele vertida, portanto eu não vou conseguir contaminar de maneira significativa esse rio. O que há é uma violação de um dever na observação de uma conduta. E do mesmo modo eu também não tenho vítima, porque ao contrário do homicídio, em que alguém é acertado pelo projétil, aqui no crime ambiental a vítima somos todos nós, e quando a vítima somos todos nós, na realidade a vítima não é ninguém. Todos nós e ninguém são conceitos que no limite acabam se confundindo. Então, nós nos deparamos nessa criminalidade tida como criminalidade empresarial, aqui colocada, ou no âmago desse chamado direito penal econômico, a situações completamente diversas daquelas verificadas no âmbito do direito penal tradicional. Primeiro problema, e eu salientaria aqui 3 ou 4 que me vêm à cabeça. Primeiro problema: quando eu trato de um homicídio, a questão é exclusivamente penal. Portanto, é uma defesa que, do ponto de vista da sua temática jurídica, passa exclusivamente pelo sistema criminal. Claro que o bom orador, o bom tribuno, vai trazer na sua defesa elementos da literatura, elementos do cinema, vai mexer com o coração daquele jurado. Mas, fundamentalmente, do ponto de vista estritamente jurídico, nós estamos diante de questões que envolvem exclusivamente o direito penal. Seja uma legítima defesa, seja uma negativa de autoria, seja um álibi, qualquer coisa que se possa pensar. Isso no direito penal econômico não existe. Toda a temática do direito penal econômico envolve questões para além do sistema criminal. E isso muda já como um fator originário a forma como a advocacia se estrutura em torno destes processos. Porque eu não consigo fazer uma defesa de uma empresa nesse crime ambiental que mencionei, se não tiver o conhecimento de quais são as normas administrativas atinentes ao meio ambiente. Eu preciso saber o que diz as agências ambientais, o que diz a Sabesp, por exemplo, estabelecendo os seus parâmetros, os seus critérios de qual deve ser o mecanismo de tratamento de uma água dentro de uma atividade industrial, de uma atividade produtiva específica. E isso, obviamente, não vale só para o direito ambiental.
Quando nós pensamos em outros delitos de cunho econômico, empresariais, como é o caso dos crimes tributários, vejam que os delitos tributários hoje apresentam uma relação de dependência essencial com o próprio direito tributário. Eu só posso iniciar a persecução criminal se eu tiver o encerramento da fase administrativa. Se houver o pagamento, há uma suspensão e, posteriormente, uma extinção da punibilidade. Então, esse é um primeiro aspecto essencial e que muda a forma da própria advocacia, ou que é um impacto na advocacia criminal, porque dificilmente é possível trabalhar na lógica do eu sozinho, já que o eu sozinho dificilmente conseguiria reunir todos esses elementos necessários para a elaboração de uma defesa. O direito ambiental, o direito do consumidor, o direito bancário, o direito falimentar, o direito, enfim, do mercado de capitais. Enfim, todos esses fatores envolvem questões que estão muito além daquela demanda que tradicionalmente se tinha a respeito de um furto, de um roubo, de um estelionato, ou mesmo de um homicídio ou de um crime sexual, onde a temática se circunscreve ao direito penal pontualmente. Esse é um primeiro dado. Uma segunda questão, que também torna essa estruturação da advocacia um tanto quanto mais complexa no âmbito do direito penal econômico, é a compreensão do espaço ocupado pelas pessoas jurídicas. Isso é um elemento fundamental. Portanto, nós não estamos mais diante de um ator que se define por um único RG, por um CPF, por um nome, mas nós estamos diante de estruturas, de coletivos organizados em torno de atividades econômicas. E isso faz com que surjam discussões, que aqui não vem ao caso, obviamente, porque nem seria possível em razão do tempo, como é o debate, talvez hoje um dos pontos 3 ou 4 mais importantes das ciências penais contemporâneas, da admissão, por exemplo, da responsabilidade penal da própria pessoa jurídica. É uma experiência que nós tivemos no Brasil em 1998, com a lei ambiental, mas se circunscreveu a ela, mas que, se formos aos países europeus, vamos verificar que toda a Europa continental hoje, com exceção da Alemanha, admite para uma grande gama de delitos a responsabilidade penal da empresa. Então, há a percepção de que há um ambiente empresarial, e esse ambiente empresarial é um fator elementar da criminalidade. Dito em outras palavras, o crime empresarial ou o crime econômico tem um componente porque ele sempre serve, de algum modo, ao melhor desempenho da atividade econômica. Não se trata de uma organização criminosa. Não estou falando aqui de um núcleo de pessoas que se organizam para praticar crimes. Eu estou imaginando, no âmbito do direito penal econômico, de empresas ou de pessoas que se organizam para exercer uma atividade ilícita e, para melhor exercer a sua atividade ilícita, no sentido da lucratividade, praticam delitos. Eu não consigo imaginar uma pessoa jurídica que tenha como finalidade praticar crimes tributários. Só se for um terrorista fiscal. Não é? Ou que se destine a poluir rios. Isso não tem sentido. Eu cometo o crime tributário porque, cometendo o crime tributário, eu dou agilidade ao meu próprio negócio. Eu consigo o preço, eu ganho na concorrência, o meu produto ganha mercado. E da mesma forma o crime ambiental, da mesma forma o crime consumerista, o crime concorrencial, etc, etc, etc. Portanto, a compreensão desse espaço da empresa parte de uma compreensão da forma como as empresas se estruturam. Para que nós não tenhamos também um problema, que é o grande desafio da advocacia empresarial hoje, de se pensar que um diretor, um autodiretor ou um presidente de uma pessoa jurídica é responsável quase que objetivamente por absolutamente tudo que ocorre dentro daquele âmbito organizacional. E quem aqui atua na área criminal sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, é aquele velho detalhe do Ministério Público que recebe um ofício da Receita Federal dizendo que há um crédito tributário consolidado, que houve um encerramento da fase administrativa, e o que o Ministério Público simplesmente faz é puxar
a documentação na junta comercial para verificar quem são os diretores dessa empresa e, de forma indistinta, sem maiores atribuições de responsabilidades, incluí-los todos na denúncia, para que cada um se explique ao longo da instrução. Portanto, há uma tendência ou um progressivo encaminhamento no âmbito desses crimes empresariais da criação de responsabilidades penais objetivas, porque o sujeito é responsabilizado não por aquilo que ele fez, porque no âmbito de uma empresa é difícil identificar quem realmente fez o quê, mas principalmente em razão do cargo que ele exerce. E cria-se aí um delito quase que de status por pertencimento a um determinado cargo, que automaticamente é atribuído ao sujeito. Isso muda também a dimensão da advocacia, porque passa-se a uma ideia menos de negativas de autoria, mas ao estudo da lógica empresarial, para se perceber dentro da empresa quem tem determinado tipo de dever. E essa é uma temática das mais salientes no âmbito também acadêmico, mas fundamentalmente da advocacia. Ou seja, esses dois dados que dei a vocês, qual seja a compreensão de uma, digamos assim, de uma harmonia da defesa criminal com outros sistemas jurídicos. Portanto, eu tenho uma interdisciplinariedade, talvez seja essa a palavra, do ponto de vista dogmático. Direito penal e administrativo, penal, administrativo e tributário, penal, administrativo e ambiental. E, ao mesmo tempo, uma necessidade de compreensão da forma organizacional da atividade econômica por meio de pessoas jurídicas, ou até mais de uma pessoa jurídica, de conglomerados empresariais. Isso já faz com que aquele escritório que simbolicamente narrei na Avenida Liberdade, no centro de São Paulo, em que havia um único advogado, a sua secretária e no máximo um estagiário, não pode mais se construir desse modo, porque seria absolutamente inviável, dada a complexidade, não a dificuldade, porque certamente defender alguém no tribunal do júri é uma das tarefas mais difíceis, mas dada a complexidade destes temas, em razão de uma amplitude normativa, de uma amplitude do tema, do objeto jurídico, não é mais possível essa advocacia, que aqui eu convencionei chamar, uma expressão muito comum, a advocacia do eu sozinho, que era aquele retrato da advocacia nos anos 50, nos anos 60, e começa a mudar a partir dos anos 80, e no Brasil, fundamentalmente, dos anos 90. Dita essa questão um pouco mais geral, eu imagino, e tenho essa dimensão, e talvez eu, já me encaminhando aqui para também não cansá-los, uma maior mudança de paradigma que a advocacia criminal vai experimentar nessa dimensão da atividade econômica é a transformação do profissional daquele simplesmente solucionador de problemas, portanto, do criminalista que chega depois que o crime se consumou, e de uma antecipação de cuidados de natureza criminal no cerne das pessoas jurídicas. Ou seja, a advocacia criminal começa a ter uma preocupação que nunca teve. Ela chegou por último no nosso campo. Ela chegou muito antes no direito do trabalho, ela chegou muito antes no direito civil, e ela chegou ainda muito mais antes no direito administrativo. Mas para nós ela chega agora, nesse início ainda de século XXI, que é uma advocacia criminal pautada por um caráter preventivo, de cunho exclusivamente ou fundamentalmente preventivo. O que significa isso? Significa que as empresas, e é claro que quando se fala prevenção aqui, estamos imaginando delitos empresariais. Eu não vou imaginar uma advocacia preventiva numa criminalidade de massa,
porque seria convencer alguém a não matar o outro, mas isso tem sentido nas relações familiares, não nas relações profissionais. Então, nós estamos imaginando uma atividade ou uma relação profissional entre o advogado e aquele que o contrata. Isso decorre principalmente pela percepção, que é uma percepção construída no cerne deste direito empresarial, de que a empresa deve ser a primeira responsável em evitar a prática de delitos no seu cerne. E aí vamos aos exemplos contemporâneos. Aparece pela primeira vez num julgado brasileiro, na ação penal 470, vulgo julgamento do mensalão, a expressão do chamado compliance criminal. E compliance nada mais é do que regras que colocam a empresa em conformidade com o ordenamento jurídico. O que havia? Havia um banco rural, que era o banco envolvido no mensalão, responsável por transacionar, por realizar operações com dinheiro escuso, dinheiro produto de corrupção. Então nós temos uma corrupção que é absolutamente externa à atividade do banco. Depois nós podemos até trazer a corrupção para o âmbito do compliance, mas fiquemos com um exemplo mais distante e o segundo atraímos, que é o que ocorre, por exemplo, na Lava Jato. Mas pensemos aqui que há uma corrupção entre uma empresa, qualquer que seja, e um agente público, e esse dinheiro, fruto desse mercadejar com a função pública, passa pelo banco, em valores vultosos, saques em dinheiro na boca do caixa, operações que são, digamos assim, estranhas. Aparece na lei de lavagem de dinheiro, no Brasil, e é uma cópia da legislação de lavagem em todo o mundo ocidental, praticamente. Não é nenhuma inovação nacional, é simplesmente regras ou modelos formados principalmente pela OCDE, com uma impulsão, inclusive, do próprio Estados Unidos, de que o banco tem algumas obrigações em relação aos seus clientes. O banco é obrigado, diz as determinações, a informar o COAF de uma atividade suspeita. E o que é uma atividade suspeita? Um sujeito que começa a movimentar uma quantia que é absolutamente incompatível com as práticas que ele vinha exercendo. Ou começa a sacar altos valores na boca do caixa, ou eu começo a ter operações de depósitos numa determinada conta em baixos valores diariamente de modo constante, que é uma forma de não chamar a atenção das autoridades financeiras. Então, ocorrendo condutas como essa, eu preciso, instituição financeira, informar a autoridade pública. Portanto, vejam que o Estado, e esse é um ponto fundamental, transforma o agente privado, no caso uma instituição financeira, quase que num parceiro para a descoberta de delitos. Portanto, o Estado privatiza, de algum modo, o seu poder de fiscalização, transferindo essa obrigação de fiscalizar também a um agente privado. E eu estou dando o exemplo aqui do banco, mas nós podemos pensar em corretoras de valores, podemos pensar operações envolvendo imóveis, podemos imaginar o mercado de joalherias e de obras de arte, que são mercados sensíveis à noção da lavagem de dinheiro. Portanto, o Estado obriga que estes agentes que atuam nestes mercados informem a ele, Estado, de eventuais riscos de práticas criminosas que estão sendo realizadas por meio desses agentes, sob pena de responsabilizá-los. E aí, como banqueiro, que não sou, quisera eu, fosse o banqueiro, o avô foi. Eu me pergunto, bom, então agora eu que sou banqueiro, tenho que ficar atento aqui na minha instituição, porque senão eu corro o risco de não informar o COAF,
ou a Receita Federal, de transações suspeitas e vou ser responsável por lavagem de dinheiro. Então eu preciso criar, e veja onde entra o criminalista, esse ponto que quero ressaltar. Eu preciso criar regras internas de controle que façam com que determinadas instâncias dentro daquela atividade financeira possam, de forma coordenada, identificar, avaliar e informar focos de problemas, chamemos assim. Porém, para o estabelecimento dessas regras, que no fundo são regras de controle de criminalidade, regras internas, é verdade, regras de compliance, regras de governança corporativa, eu, instituição financeira, preciso de um advogado. E pela primeira vez, as instituições financeiras precisarão de advogados criminalistas, não é? Porque, na realidade, os bancos, no mais das vezes, sempre foram vítimas, né, dos delitos, né? Sejam os delitos de estelionato, furto, roubo. Mas aqui eu trago a essas organizações o dever de se estruturarem internamente a ponto de evitarem a prática de delitos. Isso tem sido observado, inclusive, em outros campos. Imaginem uma empresa que contrata com o poder público, que participa de licitações, e um determinado administrador, até numa patente média, imaginamos um chefe de setor, que vai ser o responsável por inscrever aquela empresa na licitação, resolve corromper o presidente da comissão de licitação para que ele ganhe aquele certame. Ou também resolve se ajustar com as demais empresas do setor para que façam e combinem valores, para que essa ganhe aquela licitação e aquela outra ganhe aquela outra licitação, combinando uma divisão dos contratos no âmbito da administração pública. Vejam que essa realidade é uma realidade que tantas vezes não faz parte da empresa como um todo. Eu não sei se o diretor-presidente da empresa que mora nos Estados Unidos ou que mora no México deu alguma ordem para que o sujeito que está aqui no Brasil fizesse um conluio com a administração pública e fraudasse a licitação. Então eu tenho que criar, como pessoa jurídica da área, por exemplo, de obras públicas, mecanismos internos de controle, para evitar com que algum dos meus funcionários se desvie do padrão desejado de comportamento e corrompa o servidor público. E isso faz com que se estabeleça no âmbito dessas empresas fatores ou órgãos responsáveis pelo recebimento de denúncias internas. Porque eu sei que o meu colega de empresa, o sujeito que trabalha do meu lado, na mesma sala, pode estar tentando corromper o funcionário. Eu preciso ter um local dentro da empresa para contar, porque eu vou ser perseguido. Então eu preciso criar um ambiente corporativo para que a empresa, colocando em resumo, seja a primeira fiscal de si própria. E para que ela seja a primeira fiscal de si própria, na medida em que ela é uma organização com diversas pessoas, isso se faz por modelos e padrões institucionais de organização. E essas regras, mais uma vez, assim como do banco, são regras nas quais o criminalista tem um potencial enorme de contribuição, sinalizando quais são os locais ou os momentos mais sensíveis à eventual prática de delitos no bojo empresarial. Vejam que, mais uma vez, nessa atividade, nós saímos do campo exclusivo do direito penal. É preciso que haja algum conhecimento de administração de empresas, algum conhecimento de economia, de contabilidade, de organização, a própria teoria da organização de pessoas. E, portanto, mais uma vez, existe uma complexidade no exercício da advocacia criminal. Claro que eu poderia falar aqui por muito tempo, mas já me subiu a placa, por mais de uma vez aqui, do tempo esgotado, né? E além do tempo estar esgotado, acredito que todos também estejam esgotados, né? De tal sorte que espero que tenha sido de alguma valia, e agradeço mais uma vez o sindicato
pelo convite, né? Fiquei muito feliz ao recebê-lo e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Foi-me concedida aqui hoje uma das tarefas mais difíceis, finalizar este evento, em razão do avançar da hora. Então é natural que todos estejam tomados por uma certa fadiga, isso é natural, é evidente, e também fico até constrangido de falar algo diante de tantas palestras magníficas, palestras brilhantes, e principalmente, mormente, diante da notável exposição do nobre colega. Bom, então, em razão dessas peculiaridades desta noite, peço aos senhores licença para trocar a exposição de hoje pela revelação de 2 segredos da advocacia criminal. Eu costumo dizer que a advocacia criminal tem 10 segredos. E eu hoje, em razão, como eu já disse, do avançar da hora, creio que todos querem ir aos barezinhos aí para consumir alguma coisa hoje, né? Eu bebo refrigerante light, mas eu creio que os colegas vão optar por algo diferente. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Sou presidente da 80ª subseção, Sertãozinho, abrange Barrinha, Dumont, Pontal. Sou o primeiro advogado criminalista a assumir a presidência da subseção de Sertãozinho. Sou o presidente mais jovem da história de Sertãozinho e o presidente mais jovem atualmente da nossa região de Ribeirão Preto, do Alto da Mogiana. E como eu disse, a advocacia criminal, na minha visão, ela tem 10 segredos. Não vou contar todos, não. Vou deixar alguns segredos para a próxima palestra. Eu vou contar 2 segredos, que são 2 segredos que eu tenho usado na minha gestão. São 10, vou contar 2. Insistência e inovação. Em razão do horário, não vou me adiantar numa exposição, mas eu vou contar aqui rapidamente, prometo, 5 minutos, finalizo, vou contar um caso concreto em que eu usei a insistência e a inovação. Bom, vou contar a vocês a minha última sustentação oral no Tribunal de Justiça. Cheguei lá para fazer uma sustentação oral num homicídio. Eram 4 homicídios. Um homicídio quadruplamente qualificado e consumado. Nunca vi 4 qualificadoras, né? Mas eu olhei lá e existia. E 2 tentativas triplamente qualificadas. Eu acho que era caso impossível. Cheguei lá para fazer sustentação oral, os desembargadores, já a maioria deles com mais de 60 anos, eu jovem, apesar que agora eu estou com uma mecha de cabelo branco depois que eu virei presidente. Cheguei lá, olhei assim, falei, nossa, o que eu vou falar para esse povo lá? Eu cheguei, me aproximei e falei assim, senhor presidente, com base no estatuto da OAB, permanecerei em pé. Aí eles continuaram com a cabeça baixada. Falei, nossa, e agora o que eu falo para eles, hein? Já estou aqui a exposição formada, mas eles nem olham para mim. Aí eu falei assim, vou usar o primeiro segredo, inovação. Como que eu vou chamar a atenção deles? Aliás, o tema é hoje, né? A atuação do advogado criminalista, não é isso? Como que eu vou chamar a atenção desses desembargadores? Eu, jovem, relativamente jovem, né? Porque fiz 36 mês passado. Eu olhei para eles e falei assim, não, vou inovar. E como você inova? Fazendo algo diferente. Não sou nenhum Márcio Tomás Bastos, não sou nenhum decano da advocacia. Aliás, acho que fiz 10 anos de advogado criminalista. Então olhei e falei assim, olhei o presidente e falei assim, excelentíssimo senhor e conspícuo presidente desta colenda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí ele não levantou a cabeça ainda. Eu olhei os demais desembargadores e falei assim, excelentíssimos senhores e célebres desembargadores que igualmente e brilhantemente compõem este egrégio colegiado. Aí eles continuaram com a cabeça baixada. Aí eu falei, agora vai. Olhei o procurador de justiça, olhei para ele e falei assim, excelentíssimo senhor, e com imavórtico, membro do Ministério Público Estadual, ou como dizem os franceses, magistrature de but. Aí todo mundo levantou a cabeça. E nesse momento, por incrível que pareça, o procurador de justiça interrompeu a fala e falou assim, doutor Ivan, pela ordem, ao final, Vossa Excelência vai me dizer o que é imavórtico. Falei, com grande honra, nobre procurador de justiça. Aí continuei. É uma honra inefável e imensurável subir à tribuna da mais alta corte, da mais importante corte estadual deste país.
E não obstante, conquanto vivamos em um Estado laico, não hesito hoje em dizer-lhes publicamente que vossas excelências são autoridades constituídas pelo Deus Supremo. E não obstante, conquanto vivamos em um Estado laico, repeti novamente, mas eu falei assim, independentemente do resultado que hoje aqui será proclamado, saibam vossas excelências que a minha admiração por esta corte permanecerá indubitável e inafastável. Aí nesse momento todo mundo começou a levantar a cabeça. Então aí foi a inovação, algo diferente, tem que chamar atenção. Se eu faço o Márcio Tomás Basso, não precisava fazer nada disso. Mas o que acontece? Eu causei um impacto, você fere dogmas. Quando você fere dogmas, como eu estou fazendo aqui agora, todo mundo começa a prestar atenção, porque é algo diferente. Você foge daquilo que é rotineiro, então isso causa um impacto diferente, você chama atenção. Isso é a inovação. Então, inovei, foi algo diferente. Fugir daquilo que rotineiramente acontecia ali naquela tribuna. Foi uma forma, então, de eu conquistar a atenção dos nobres e célebres desembargadores. Então, esse é o primeiro elemento que eu uso na advocacia criminal. São 10, né? São 10 segredos. Esse é um, a inovação. Em tudo que nós fazemos, use a inovação. O segundo elemento é a insistência, que eu usei nessa sustentação. Era um caso referente a 4 homicídios, 1 consumado e 3 tentados, e numa audiência lá em Votuporanga, eu postulei a nulidade da audiência, tendo em vista que o meu cliente, o réu, não estava presente. E o juiz de lá falou assim, doutor, o senhor não pediu a nulidade no início da audiência, agora precluiu. Eu falei, como que precluiu, excelência? Antes de começar a audiência lá fora, eu falei ao Meirinho, oficial de justiça, que eu não me conformava com a ausência do réu. Mas por que o senhor não se manifestou antes? Eu falei, me manifestei não só lá fora, mas como no processo, lá no juízo deprecante, lá na origem. E comecei a falar da nulidade, explicando e tal, e tal, e tal. Acabei a sustentação oral, o relator começou a falar o voto, acabou comigo. Falou assim, olha, o senhor deveria ter postulado a nulidade da audiência assim que ela foi iniciada, o senhor não postulou, está precluído, e não vejo prejuízo e tal, e votou pela denegação da ordem. O segundo relator começou a falar também e acabou comigo. Falou, olha, também concordo com o relator, o senhor aí precluiu, inclusive acho que o senhor está beirando a má-fé, porque o senhor deixa para alegar tudo na última hora, e começou a fazer críticas e mais críticas. Eu fiquei desse tamanho, fiquei diminuído assim, mas a insistência, falei, não, vamos lá, vamos até o final. O segundo desembargador começou a falar, no finalzinho ele falou assim, olha, doutor, apesar de eu concordar com o primeiro desembargador, com o relator, eu vou dizer o seguinte, eu já percebi que o senhor entrou com 128 habeas corpus. Então, o que acontece? E aqui é um caso complexo, se eu não conceder a ordem hoje aqui, não anular essa audiência, o senhor vai alegar essa nulidade aqui até a morte do senhor. Vai falar isso aqui no Supremo, no STJ, o senhor vai ficar batendo nessa tecla todas as vezes em que o senhor tiver a oportunidade de falar. Então, em razão disso, dessa insistência do senhor aí, eu vou pedir licença ao relator, vou divergir e vou conceder a ordem. Aí chegou o terceiro juiz, que era o presidente da mesa, fez assim com a cabeça, olhou para o relator e falou, vou pedir vênia ao relator, mas também vou acompanhar o segundo. E foi concedida a ordem por maioria. Não foi um argumento técnico do segundo desembargador, mas prevaleu ali a minha insistência, foi concedida a ordem e anulada a audiência num processo altamente complexo. Então, essa é a mensagem que eu tinha para dizer hoje aos senhores. Inovação e insistência. Os outros 8 segredos eu deixo para a próxima palestra. Muito obrigado a todos.